Fala aí, meu querido aluno, tudo bem com você? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar de um assunto, sabe, que todo mundo adora. Cara, não tem como não gostar, que é verbo. Não, mentira, né? Todo mundo odeia verbo, né? Você fala que vai estudar verbo, fala, meu Deus do céu, aquela lista de conjugação, é horrível esse negócio. A gente sabe falar, a gente já usa o verbo bem já, né? Para que eu tenho que estudar verbo, conjugação? Cara, meu objetivo aqui não é esse, pelo amor de Deus, que nem eu consigo, né? Ficar uma conjugação, a tabela, não sei o que, como é que... Não, eu quero que você saiba o seguinte, como é que eu uso o verbo? Porque a gente acha que usa o verbo na moral, usa bem, só que não usa tão bem assim, tem uma dificuldade na hora de escrever, na hora de interpretar alguma coisa. Eu consigo lembrar aqui de algumas questões, tanto em Enem como em UERJ, que cobraram de forma explícita, né, ou de forma mais escondida, esse conteúdo, esse assunto de verbo. Ele exigia que você tivesse o conhecimento do uso do verbo ali para responder a questão. Ele era fundamental, ou no mínimo, importante para responder aquela questão, tá bom? Então pensa assim, quando a gente fala de verbo aqui na aula e pensando no seu vestibular, eu estou preocupado em como que se usa o verbo. É somente isso. E aí eu já começo aqui na aula, né, a introdução, pensando numa questão de referente. Você tem que olhar para o verbo como maneira de referente. Passado, presente e futuro. Qual o ponto de referência? O que é passado, o que é presente, o que é futuro? O que é isto? Dark? Talvez seja. Na verdade, é mais louco do que Dark isso aqui. Já viu Dark? Lá, linha do tempo, pá, tem um monte de filmes, de série que trabalha com linha do tempo. É mais ou menos essa vibe aqui. Linha do tempo. Você tem que traçar uma linha do tempo, você pensar o que é verbo. E já reparou no nome dos verbos? Já reparou? Né, da conjugação? Você fala nos tempos verbais, né? Você fala em presente, ok, beleza, presente eu sei o que é. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Se tivesse mais um, ia ser o quê? Sensacional, porque não tem nem mais como dar nome. Então, ó, é imperfeito, perfeito, mais que perfeito, o pretérito. Aí você tem futuro do pretérito, ó, futuro do passado. Que bagulho louco! Pretérito é passado, então futuro do pretérito é o futuro do passado. Mas futuro do passado não é presente? Eu já falei presente, né? Tem futuro do presente. E confusão. Como é que você vai entender isso aqui? Eu coloco um exemplo, um texto bobo aqui, com 5 verbos marcados aqui, e eles têm conjugações diferentes. São tempos verbais diferentes. Analisa comigo aqui, vamos traçar uma linha do tempo. Eu estudava engenharia, mas antes eu ingressara no curso de física. Primeiro eu estudava engenharia. Antes disso, numa linha do tempo, antes de estudar engenharia, eu ingressara no curso de física. E eu poderia ter falado aqui, antes eu tinha ingressado no curso de física. Seria a mesma coisa. Ingressara ou tinha ingressado. Ao terminar a faculdade, conheceria a mulher da minha vida. Quando que eu conheceria? Ao terminar a faculdade. Eu fazia engenharia, eu estudava engenharia. Beleza. Então, ó, antes de fazer engenharia, eu fazia curso de física. Sei lá se eu terminei ou não importa. Depois, eu entrei na faculdade de engenharia. Quando eu me formei na faculdade de engenharia, eu conheceria a mulher da minha vida. Hoje, eu estou casado. Bem, eu já conheci a mulher da minha vida, então, hoje estou casado e terei 9 filhos. Numa linha do tempo de coisas que aconteceram aqui, eu teria, desses 5 elementos, o seguinte. Primeiro, eu ingressara na faculdade de física. Depois, eu estudava engenharia na faculdade. Aí eu conheci a mulher da minha vida, estou casado e terei 9 filhos, né? No futuro, né? Só 9 filhos só, né? Dá pra montar aí quase um time de futebol aí, umas 2 bandas de música, tá bom. Então, esses são os verbos. Vamos entender por que eles estão aí, se você pensa nessa linha do tempo. Estudava é um verbo no pretérito imperfeito. Eu não vou entrar agora na discussão da diferença de perfeito e imperfeito, tá? Eu nem coloquei aqui o verbo no pretérito perfeito. Eu vou falar sobre isso depois, tá? Saiba que ele é pretérito, ele é passado. Ele é passado em relação ao quê? O presente. O que é o presente? Eu estou casado hoje. Estou casado. Então, o passado disso é estudável. Beleza. Só que você sabe que ingressara é um passado anterior ao passado. Ó, começou a confusão, uma dark aí na sua mente agora. É o passado do passado. O nome disso é pretérito mais que perfeito.
que você pode falar ingressar ou tinha ingressado. Então, no passado, eu estava em engenharia. E antes disso, que já é passado, eu tinha ingressado em uma outra faculdade. Lá bem antes disso. Percebe? Então, uma coisa é passado, outra coisa é o passado do passado, que você chama de pretérito mais que perfeito. Aí nós temos o conheceria. Na linha do tempo, quando aconteceu o conheceria? Depois que eu me formei na faculdade. Eu já me formei na faculdade? Já, eu já me formei. Então, o conheceria na linha do tempo é antes do presente. Na linha do tempo. Eu já conhecia a mulher da minha vida, tanto que eu já estou casado e terei 9 filhos. Mas o que é isso aqui? Conheceria acontece no meu ponto de referência, no meu referencial, ele vai se basear no estudava. Ele acontece depois de estudava. Ele é o futuro de um passado. Ele é o futuro do pretérito. Tá? Eu estou analisando essa frase. Ah, eu não poderia falar e eu conhecia a mulher da minha vida, não? Poderia. Numa outra frase, aqui talvez ficaria um pouco confuso. Mas eu poderia falar, e eu conheci a mulher da minha vida assim que eu me formei na faculdade, ou depois que eu me formei na faculdade, em outra frase, beleza. Mas aqui, para situar muito bem no tempo, o uso correto é esse. Então, conheceria o futuro em relação ao passado, é o futuro do pretérito. Estou, você conhece muito bem, é o tempo presente, o tempo que estamos vivendo. E terei é um tempo no futuro em relação a hoje. Então, é o futuro do presente. Percebeu a diferença entre futuro do pretérito e futuro do presente? Existe um futuro do presente, que é o futuro em relação a hoje. Ainda não aconteceu. E existe um futuro do pretérito, que é um futuro em relação a algo que já aconteceu. Que provavelmente já aconteceu também. Tá? Então, aconteceu no passado. O futuro do passado, ou o futuro do pretérito, é, nesse caso aqui, o verbo conheceria. Entendeu aí? Pegou mais ou menos a linha do tempo, como é que funciona e por que os verbos têm esses nomes? É por causa disso. O que é o verbo, afinal de contas? É uma palavra invariável que exprime ação, estado ou fenômeno meteorológico. Na verdade, é uma palavra variável, tá? O verbo ele pode variar em número, em pessoa. A gente vai estudar aqui as flexões. Peço perdão aqui por esse erro aqui de digitação. Palavra variável. O ventilador caiu. O ventilador caiu. Isso aqui é uma ação. A moça está nervosa. É um estado. É como ela se encontra. Ou um fenômeno meteorológico, que não deixa de ser uma ação, mas é uma ação que não tem nenhum sujeito. Ventou muito ontem. É um fenômeno meteorológico. As flexões de pessoa e de número. Existe o verbo de primeira pessoa, assim como também existem verbos de segunda e de terceira pessoa. Quem é a primeira pessoa? É sempre aquele que fala, eu e nós. A segunda pessoa é sempre aquele que ouve, tu e vós. Como a gente não usa muito tu e vós, a gente usa normalmente o pronome de tratamento você, que ele se dirige à segunda pessoa, mas ele se comporta como se fosse de terceira, né? A sua conjugação verbal é de terceira pessoa, do pronome você, como de qualquer outro pronome de tratamento. Mas ele se dirige à segunda pessoa. E a terceira pessoa, que é o assunto, de quem se fala, né? Ele, ela, eles e elas. E as flexões de número são singular e plural. Singular se referindo a um elemento único, né? Eu, tu, ele. E plural, mais de um. Nós, vós e eles. Então, as flexões de pessoas de número você conhece, né? Só para a gente relembrar aqui. Flexões de modo indicativo. O que é indicativo? Indicativo indica uma certeza. Se o modo é indicativo, ele sempre vai falar algo de modo certo, de modo real, comprovável, garantido. É um fato, é certo, é certeza. Não é dúvida, não é possibilidade, é certo. Esse é o modo indicativo. Quando eu falo assim, eu vi o assaltante, eu não tenho dúvida, eu vi o assaltante, eu vi, é certo, é garantido, eu vi, posso comprovar, eu vi. Não estou em dúvida não, eu vi o assaltante. É algo certo. O subjuntivo é o oposto, é algo incerto, é uma dúvida, é uma possibilidade, mas que pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça, tá? Então pode ser que eu viaje amanhã. Eu vou viajar amanhã? Não sei. Eu estou cogitando essa possibilidade. Pode ser que amanhã eu nem viaje. Então eu não posso colocar isso como uma garantia, como uma certeza de que amanhã eu vou viajar. O imperativo, uma ordem, um conselho, um pedido, um favor, né, muito comum em textos publicitários, né,
dando característica de uma função apelativa da linguagem, por exemplo. Então, faça o que eu digo, né? Obedeça, adquira esse produto, compre já, venha, não perca, né? Então, sempre o uso do imperativo aí. Não vou me ater aqui à conjugação, à tabela de conjugação, como se faz, porque isso não é necessário para o vestibular, tá bom? Quero que você saiba só para que serve, como que a gente usa cada um desses modos verbais. Só cuidado com uma coisa, e eu faço observação aqui. Quando você pega um verbo no futuro do presente, do tipo, eu viajarei amanhã, eu irei à festa, aqui, eu irei à festa. É certeza ou é dúvida? Você fala assim, poxa, mas eu irei. É amanhã? Poxa, vai que eu passo mal. Vai que eu fico sem vontade de ir e acabo não indo. Eu posso não ir à festa. Mas eu não estou discutindo o que vai acontecer ou não. Né? O cara morreu ali, o cara passou mal, não foi na festa. Mas ele afirmou que iria à festa. Né? A afirmação dele foi, eu irei à festa. Essa afirmação, ela fala sobre uma ação concreta, que não é a possibilidade. Ele está afirmando, a gente está analisando aqui o enunciado, ele está afirmando que é certeza que ele vai à festa. Eu irei. Ele pode estar falando isso para enganar a pessoa. O cara está enchendo o saco, você vai lá e fala assim, eu irei, né? Que a gente fala o eu vou mais informalmente, mas pode ser. Mas aqui eu irei, né? Tá bom. Eu irei lá. Só para a pessoa parar de encher o saco. Só que se a pessoa está sendo sincera, e ela não sabe se vai ou não, se ela não sabe, é porque ela está na dúvida. Ela não está certa. Ela poderia falar assim, talvez eu vá. Talvez eu vá à festa. Talvez eu vá àquele lugar. Então, quando você diz, talvez eu vá, aí é subjuntivo. É dúvida, é possibilidade. Eu irei à festa, eu irei lá, eu viajarei, eu sairei, é certeza. O enunciado fala de algo que é certo, que é garantido. Então aqui é certeza e aqui é dúvida. Aqui é modo indicativo e aqui embaixo é modo subjuntivo, tá bom? Sobre as flexões de tempo, eu vou analisar aqui nos modos verbais. O modo imperativo ele não é dividido em tempo, ele só tem a divisão em afirmativo e negativo. Mas o indicativo e o subjuntivo têm essas divisões de tempo. Mais uma vez, não estou preocupado aqui em explicar a conjugação, eu quero que você saiba como que a gente usa esses tempos. E você já sabe, pelo nome, como é que você vai reconhecer. Pelo nome e pela linha do tempo, né? Você já sabe como é que você vai reconhecer o verbo. Aí você reconheceu, cara, qual o sentido que está sendo usado aqui? Vamos analisar. No modo indicativo, nós temos o presente, que indica fato atual. Asterisco. Nem sempre. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Guarda sua ansiedade aí. Normalmente, o presente indica aí um fato atual. Ouço um barulho estranho. No sentido de, estou ouvindo um barulho estranho agora, neste momento. Eu ouço um barulho estranho. Tá? O pretérito perfeito. Agora eu vou fazer a distinção entre o que é pretérito perfeito e o que é pretérito imperfeito. Os dois são passados, né? Pretérito é passado. O pretérito perfeito, ele é um fato passado pontual. O que significa isso? Ele não é habitual, ele não tem uma duração, ele aconteceu uma vez pontualmente. Então, comprei 2 calças ontem. Ontem eu saí, fui lá no shopping, comprei 2 calças, voltei. Pronto, uma ação pontual, tá? Quando eu falo assim, eu comi sopa no jantar, tomei sopa no jantar. Tomei um verbo no passado, uma ação única, pontual, que aconteceu ali, pontualmente. Não é uma ação que levou mais tempo. Eu poderia falar, eu comia sopa, eu tomava sopa toda semana, eu tomava sopa em toda a janta. Aí já não é mais que eu fiz uma vez só, eu fiz durante um tempo. Né? Percebeu a diferença? Então, pretérito perfeito é um fato pontual. Foi lá, aconteceu uma vez no passado, porque ele é pretérito. Tem o pretérito perfeito composto também. A gente quase não fala desses tempos compostos. Ele também é um fato passado, tá? Ele tem início no passado, mas ele se prolonga até o momento atual. Não é algo com frequência no passado, que se repetia no passado. É algo que começou no passado e foi se estendendo até chegar ao momento de agora, ao momento do presente. Tenho estudado muito para as provas. Tenho estudado muito. Quer dizer, eu tenho estudado muito. Eu comecei a estudar e continuei estudando até o momento em que eu estou falando. Tenho estudado. Percebeu?
que é diferente do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é uma ação no passado que tinha uma duração, um sentido de hábito, né? Não era pontual, é algo duradouro. Então, quando se fala assim, eu saía todo final de semana. Não é que eu saí, eu poderia falar assim, ó, eu saí no último final de semana. Né? Saí no último final de semana, foi algo pontual. Mas eu saía todo final de semana, era frequente. Mas eu não saio mais, eu não falei que eu saio agora. Se eu falasse assim, tenho saído todo final de semana, aí beleza. Eu saí ano passado e eu continuo saindo até agora. Então tira essa noção na sua cabeça, não sei se você tem isso, de pensar que o pretérito perfeito aconteceu e acabou, o pretérito imperfeito acontece e continua acontecendo hoje. Isso não existe. Essa questão de aconteceu no passado e continua até hoje é pretérito perfeito composto. Tenho estudado, tenho percebido, tenho analisado, mas que é um tempo composto, né? Com o verbo auxiliar e o verbo principal. Pretérito perfeito é uma ação no passado pontual. Não acontece no presente, ele é passado e é pontual. Pretérito imperfeito também não acontece agora. Já aconteceu, já foi, já era. Mas ela durava mais um tempo. Eu saía todo final de semana. É algo com alguma frequência. Pretérito mais que perfeito. Aí tanto faz, o simples e o composto têm o mesmo uso, tá? Ele é o passado do passado. É um fato anterior a outro fato já passado. Como a gente viu lá naquela frase inicial, né? Ingressar, aquele texto inicial. Ingressara na faculdade. E aí nós temos a diferença basicamente de formal e informal. Quando minha mãe chegou, eu já arrumara o quarto. Esse é o simples, né? Uma palavra só. Mas que ninguém usa isso. Né? Raramente a gente usa esse tipo de coisa. Normalmente fazemos uso do tempo composto. Quando minha mãe chegou, eu já tinha arrumado o quarto. É a mesma coisa. O uso é igual, é a mesma coisa. Tá? O sentido não altera em nada. Falar eu arrumara ou eu tinha arrumado. O futuro do presente é o futuro posterior ao momento atual, né? Viajaremos para a Europa, sairemos, né? Cantaremos uma música, isso vai acontecer depois. O futuro do presente composto, olha só. Um fato posterior ao momento do presente, mas anterior a outro fato do futuro. Então, veja bem, ele é depois do presente? É, mas ele tem um limite. Tem algo que vai acontecer depois dele. Quando você fala assim, antes de eu sair, você já terá voltado. Você já terá voltado, né? Terá voltado é uma locução verbal que indica uma coisa que vai acontecer no futuro. Mas essa coisa vai acontecer antes de uma outra coisa no futuro, tá? Então, antes de eu sair, você já terá voltado. O futuro do pretérito simples ou composto, também o que o uso é similar, é um fato posterior ao momento do passado, né? O futuro do pretérito, como nós já vimos antes, né? Anteriormente. Conheceria. Então, nós temos, se eu me formasse, faria pós-graduação. O cara nem se formou, está precisando de pós-graduação. Se eu me formasse, faria pós-graduação, que é exatamente a mesma coisa do se eu tivesse me formado, teria feito pós-graduação. Daí exatamente no mesmo, tá bom? É exatamente a mesma coisa. Mas eu falei para tomar cuidado com o presente do indicativo, né? Porque eu falei que ele indica fato atual. Mas ele também pode indicar, ó, processo habitual com validade do presente, verdades consideradas incontestáveis, presente histórico, futuro próximo, ordem ou descrição. E eu ainda me arrisco a dizer que os verbos no presente raramente são usados com a ideia de presente, de tipo assim, de algo pontual que eu faço agora enquanto eu falo, né? Aquele exemplo que eu dei, ouço um barulho estranho. Normalmente a gente diz o quê? Tô ouvindo um barulho estranho. A gente não fala assim, ó, eu falo com você agora. Você diz, eu estou falando com você agora. Normalmente, né? Na maioria das vezes, ele tem esses outros usos aí. Olha aqui. Sempre durmo tarde. O verbo que está destacado em todas as frases, ele está conjugado no tempo do presente. Mas quando eu falo sempre durmo tarde, eu posso falar isso agora, nesse exato momento. E eu estou acordado. Até porque não tem como eu falar sempre durmo tarde da ideia de presente que eu estou dormindo. Pô, se eu estou dormindo, como é que eu estou falando? Né? Tudo bem, tem gente que fala dormindo, eu sei. Você vai argumentar. Tem sempre alguém, né, para falar esse tipo de coisa. Mas a frase sempre durmo tarde significa eu tenho o hábito de dormir tarde. Isso é algo rotineiro que acontece, inclusive, atualmente comigo. Hoje à noite eu vou dormir tarde, amanhã também. Ontem aconteceu assim. É algo habitual comigo no presente. O homem é um animal racional.
Ah, no presente, é que no passado, no futuro, não. Amanhã não vai ser, não. Cara, isso é uma verdade, né? Uma verdade considerada incontestável. Todo mundo sabe disso. Então, uma verdade incontestável, eu uso também verbo no presente. Presente histórico. O que é isso? Quando você se refere a um fato histórico que já aconteceu, você deveria usar o verbo no passado, mas você pode usar o verbo no presente. Na verdade, para qualquer ação no passado. Né? Eu falo assim, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Eu diria, chegou ao Brasil, um fato pontual no passado. Eu usaria pretérito perfeito, mas eu substituo pelo presente. Qual é o meu objetivo de fazer isso? É gerar um maior engajamento e aproximação da história. Muito comum em contadores de história ou em histórias de terror, causa muito mais impacto quando a gente usa o verbo no presente. Ainda que a ação já tenha acontecido. Eu posso contar para você que o menino chegou em casa, fez isso, fez aquilo outro, acendeu a luz, tentou acender a luz, mas não conseguiu, a casa estava escura, ele ouviu um barulho e ficou com medo. Eu posso te contar uma história assim. Mas é muito mais intenso, você se sente muito mais inserido na história se eu troco todos esses verbos pelo presente. Parece que você tá na história. Parece que ela tá acontecendo agora na sua cabeça e você tá lá dentro. Você fala assim, o menino chega em casa, abre a porta, tenta acender a luz e não consegue. Ele ouve um barulho. Percebe que tem alguém na casa, sabe? Inventei aqui qualquer coisa. Só você perceber como que o verbo no presente te cria uma expectativa. Cara, tô dentro da história. Parece que tá acontecendo aqui agora. Então é para isso que o presente histórico é utilizado. Também temos o verbo para indicar um futuro próximo. É um futuro tão próximo, você quer que não aconteça tanto, está com uma expectativa tão alta, que você já usa verbo no presente. Fala assim, eu viajo amanhã cedo. Viajo amanhã, mas nem amanhã, então é viajarei, né? Eu deveria usar viajarei amanhã cedo. Mas a gente usa viajo amanhã cedo porque, tá tão próximo, daqui a pouquinho vai chegar já, eu já tô criando uma expectativa, daqui a tão pouco tempo que eu já uso o verbo no presente, sem problema nenhum. Você usou o verbo no presente com a ideia de tempo no futuro. O nome disso é aspecto verbal, tá? O verbo está no presente, mas qual é o aspecto dele? É um aspecto de futuro. Como aqui é um aspecto de passado, é um aspecto de rotina, é um aspecto de verdade universal, incontestável. Como acontece também com ordem. E aqui é um caso mais raro, tá? De todos aqui, talvez seja o que menos acontece no nosso dia a dia. Quando você fala assim, você vem aqui agora, você vem aqui agora. Eu estou usando o verbo no presente, mas é para indicar uma ordem, né? Vem aqui. Na verdade, nem vem aqui. Você vem aqui agora. Tem um sujeito explícito na frase, o você e o verbo está no presente, mas tem uma ideia de imperativo e de ordem. E de descrição, a menina tem cabelos negros. Também não é algo no presente, né? Ela tem cabelos negros, mas amanhã ela não tem. Não sei, não estou falando em relação a isso. Estou dizendo que eu estou descrevendo a menina. Ela pode pintar o cabelo, tá bom. Mas eu posso falar algo que ela não vai mudar de um dia para o outro. Mas eu uso tem. Eu uso o verbo ter, para indicar aqui uma ideia de descrição. Poderia usar ser, estar também. Verbos que descrevem alguém ou alguma coisa. O triângulo tem 3 lados. Pronto, eu descrevi o triângulo. E aí, amanhã vai mudar? Não, não vai. Tá? Então é uma descrição que eu uso, em que eu uso o verbo ter também no presente. No modo subjuntivo, que é aquele que indica dúvida, incerteza, possibilidade, nós temos os seguintes tempos verbais. O presente, que é um fato que pode acontecer agora. Mas ele pode não acontecer agora também. É bom que você estude mesmo. É bom que você esteja estudando agora. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Pretérito imperfeito é um fato possível no passado e algo mais duradouro. Se ele estivesse aqui, poderia te ver. Olha a diferença do pretérito perfeito composto. Também é no passado, mas é mais pontual. Tomara que ele tenha comprado o que eu pedi. Percebeu? As duas coisas que são possibilidades. Eu não sei se ele comprou o que eu pedi. E aqui eu estou partindo da hipótese de que se ele estivesse aqui no passado, ele não estava aqui. Mas se ele estivesse, é uma hipótese, é uma possibilidade no passado, tá? Poderia te ver. Só que essa possibilidade aqui no passado é algo mais duradouro. Se ele estivesse aqui, quer dizer, durante um tempo. Tomara que ele tenha comprado durante um momento, algo mais pontual no passado. Mas é um desejo, eu não sei se ele comprou ou não. É incerto, é incerteza.
Pretérito mais que perfeito do subjuntivo é um fato possível no passado anterior a outro fato passado. Se ele tivesse saído, não tiveria aqui. Se ele tivesse saído. É uma hipótese sobre alguma coisa que poderia ter acontecido antes de outro momento no passado. Tá? Até porque o tiveria é um futuro do pretérito. É algo que já aconteceu também. Futuro do presente do subjuntivo é um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao atual. Quando ele fizer o trabalho, eu lhe pagarei. Quando ele fizer. Eu não sei nem se ele vai fazer. Eu até poderia dizer se ele fizer o trabalho. É uma possibilidade para o futuro, mas eu não tenho garantia nenhuma sobre isso. E o futuro do presente composto é um fato que pode ocorrer no momento futuro, marcando o término de outra ação, tá? Que é parecido com aquele outro futuro que nós vimos também no modo indicativo. Indica um término de uma ação. Quando ele tiver feito o trabalho, eu lhe pagarei. Eu vou lhe pagar quando ele tiver feito. Então não é quando ele fizer, porque o de cima, quando fizer o trabalho, eu lhe pagarei. Comecei a fazer, pode me dar o dinheiro, que eu já estou fazendo. Aqui é só quando tiver feito, é só no final. Quando acabar, aí é que eu vou lhe pagar. Aí é que eu vou lhe dar o dinheiro, tá? Eu sei que isso aqui é muita informação, são muitos tempos verbais, simples, compostos, mas você consegue entender pelo sentido da frase. Muitas coisas aqui, como preposição, conjunção, modo verbal, tempo e modo verbal, você infere pelo sentido global aí da frase, do enunciado, de um texto. Isso aqui é para te refrescar a memória e te relembrar os sentidos possíveis para um verbo. Lembra também do que são formas nominais? O que é nome? Nome é tudo aquilo que não é verbo. Se é verbo, não é nome. Se é nome, não é verbo. Adjetivo é verbo? Não. Então adjetivo é o quê? Nome. Substantivo é verbo? Não. Então substantivo é o quê? Nome. Advérbio é verbo? Não. É advérbio. Então eu vou chamar de nome. O verbo, ele pode se fantasiar de substantivo, adjetivo ou advérbio em algumas frases. Para fazer isso, ele precisa ficar na sua forma nominal, que são 3 possibilidades. O infinitivo são as terminações em ar, er, ir e mais raramente or, né? Por, repor, contrapor, né? Verbos terminados em por. Ele assume o valor de substantivo, os verbos no infinitivo, tá? Lembra o que é um substantivo? Aquilo que nomeia alguma coisa e sintaticamente sempre vem antecedido por um artigo, né? A casa, o carro, o prato, a luz, a vida, substantivos concretos ou abstratos. Vem com o artigo na frente. Aí eu falo assim, o viver é enriquecedor. Viver é um verbo que está na sua forma nominal, assumindo a função de um substantivo, né? Chamado substantivo deverbal. Ele vem de um verbo, mas ele é um substantivo. Ele é um verbo na sua forma nominal, um verbo no infinitivo. O viver é enriquecedor. Inclusive, exerce a função aqui de núcleo do sujeito dessa frase. Quantos verbos eu tenho aqui? Isso aqui é um período simples. Porque viver aqui tem a função de substantivo. Particípio, terminações em ado ou ido. Essa terminação regular do particípio, tá? Ele assume sempre o valor de adjetivo. A mulher está parada. Parada. Claro, como eu falo aqui em ado e ido, isso vale também para feminino. A mulher está parada, o rapaz está parado, né? É um adjetivo, é uma característica da mulher por meio de um verbo no particípio. Só que ado e ido é o particípio de verbos regulares, terminação regular. Existe uma coisa chamada verbo abundante. O verbo abundante é aquele que pode ter mais de um particípio, né? Isso acontece, por exemplo, com o verbo imprimir, onde o particípio com os verbos ter e haver é o particípio regular. Enquanto com outros verbos é um particípio irregular. Então são verbos que têm mais de um particípio. Imprimir, qual é o certo? Imprimido ou impresso? E aí? Depende da frase. Com ter e haver é imprimido. Com outro verbo é impresso. Então eu digo, eu havia imprimido a prova. Ou então a prova foi impressa por mim. As duas frases estão corretas. O que eu não posso fazer é dizer, eu havia impresso a prova ou a prova foi imprimida. Aí estaria errado. Imprimido, eu uso com o verbo ter e haver. Impresso, eu uso com outros verbos. Ser, estar, ficar, por aí vai. Isso acontece, por exemplo, com o verbo aceitar, entregar. Aceitar, eu havia aceito o seu pedido. Eu havia aceitado o seu pedido. E o pedido foi aceito. Entregar, a mesma coisa. O material será entregue. Será entregue. Ele tinha entregado o material e não tinha entregue. Tá bom? Isso acontece com alguns verbos
Mas cuidado, não é porque acontece com alguns verbos que acontece com todos, né? Então, obviamente, existe o escrito, mas não tem o escrevido, né? Existe o trazido, mas não existe o trago, né? Quer dizer, o trago até existe, mas não é outra coisa, tá? Não é o verbo trazer, não é o particípio do verbo trazer. Então, cuidado com isso. São alguns verbos que têm esse duplo particípio, tá? São poucos verbos na língua que funcionam assim. E temos o gerúndio também, que é a terminação em ando, endo, indo, que podem funcionar como adjetivo ou como advérbio. Adjetivo caracteriza um substantivo e advérbio caracteriza basicamente um verbo. Pode ter outras caracterizações também. Então, a água está fervendo. A água está fervendo. Fervendo é a característica da água naquele momento. O empresário vive correndo. Ele vive fazendo o quê? Correndo. Então, correndo é a característica de como ele vive. Então, aqui é um advérbio de modo. E a água está fervendo é uma característica, é um adjetivo da água. Fervendo e correndo são verbos no gerúndio. É uma forma nominal do verbo. Ele é verbo, mas ele está assumindo a função aqui de adjetivo na frase de cima e de advérbio na frase de baixo. Tá bom? O gerúndio expressa continuidade, o particípio é algo finalizado. Né? A menina está parada, já está parada. O carro está parando, ele está praticando a ação de parar, aos poucos. Beleza? Uma dica aqui para a gente finalizar. Infinitivo e futuro do presente do subjuntivo. Às vezes pode gerar uma dúvida, né? Alguns verbos no futuro do presente do subjuntivo têm a mesma forma do verbo no infinitivo. É a mesma forma, é a mesma coisa. Uma dica, nessas ocasiões, troca o verbo por fazer ou fizer. Se você conseguir trocar pela primeira forma, o verbo estará no infinitivo. Se você conseguir trocar pela segunda forma, ele estará no subjuntivo. Vamos praticar aqui. Eu gosto de cantar no chuveiro. Cantar está no infinitivo ou está no futuro do presente do subjuntivo? Vamos trocar pelo verbo fazer. É fazer ou é fizer? Eu gosto de fazer alguma coisa ou eu gosto de fizer? Gosto de fizer? Não, eu gosto de fazer. Troquei por fazer, então é um verbo no infinitivo. Cantar é um verbo no infinitivo, tá? Agora, se eu cantar no chuveiro, estarei feliz. Ah, professor, você disse que terminação em ar é infinitivo. Sim, mas nem sempre. Ele pode ser futuro do presente do subjuntivo. Troca por fazer ou fizer. Se eu fazer alguma coisa, ou se eu fizer alguma coisa. Não, se eu fizer. Troquei por fizer, então eu diria se eu fizer. Se eu falo isso, esse verbo aqui parece infinitivo, mas na verdade não é. Ele é futuro do presente do subjuntivo. Pegou a dica? Troca por fazer. Fazer ou fizer. Fazer, o verbo vai estar no infinitivo. Fizer, vai estar no subjuntivo. Lembrando que a forma é idêntica, é igual mesmo. Você tem que olhar pela frase. Ok, galera? Então, é isso. Espero ter ajudado, desmistificado algumas coisas aí. E com certeza isso aqui é mais fácil do que Dark, né? Que ô série difícil para entender. Um monte de cronologia, aqui é fácil. É só passado, presente e futuro. Um beijo para você. Tchau.